Só um minutinho aqui. Eu montei uns slides ontem em casa. E eu quero conversar com vocês sobre esses slides, em vez de eu ficar escrevendo aqui na lousa, tá? Aí vocês vão anotando no caderno de vocês as dúvidas de vocês para a gente discutir elas depois. Lembrando que todas as nossas aulas terão 45, todas as aulas de vocês terão 45 minutos, tá? Então, por volta de 7h45, eu desligo a gravação, para o pessoal que está em casa saber. Espera aí, Miguel, estou procurando aqui, Miguel. Estou sem conexão de internet aqui, né? Vamos dar um jeito aqui de fazer ele funcionar. E ó, só mais um minutinho para eu pegar aqui o código. O código aqui de limites da reunião de hoje. Eu peço para vocês um pouco de paciência, que a gente... Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui para vocês. Só um minutinho, por favor. Nosso tema de hoje será a independência do Brasil. O que ocorreu, hein? O que ocorreu a independência do Brasil? Vocês lembram? E que isso aconteceu? Vocês já viram isso daí no ano passado, inclusive. O que aconteceu sem independência? Hoje é um feriado essa independência. Hoje esse dia é um feriado. Vocês lembram que dia aconteceu, gente? Dia 7 de setembro. Muito bem. Dia 7 de setembro de 1822, ou seja, um ano depois que Dom João VI foi embora para Portugal, o Brasil se tornou independente de Portugal. Vamos ver como é que isso aconteceu, então. Essa coisa foi simples. Está aparecendo para vocês aí o slide? Tá? Da independência do Brasil? Tudo bem? O que vocês estão vendo aí na tela é o quadro do autor Pedro Américo,
sobre a independência do Brasil. Esse quadro foi pintado bem depois da independência. Então, mostra aqui, Dom Pedro I, ele tenta representar, né, como é que teria sido esse momento da independência. Esse quadro, inclusive, está exposto também lá no Museu do Ipiranga. Ele pega esse quadro, ele é de uma parede inteira, ele é bem grande esse quadro, é muito bonito. A gente analisando ele aqui, a gente vê o quê? Ó, Dom Pedro no centro, né? Em cima do cavalo, com a sua espada, gritando independência ou morte. Toda a cavalaria ao redor. Nesse dia, Dom Pedro estava voltando para o Rio de Janeiro, ele estava em São Paulo, estava voltando para o Rio de Janeiro, né? Ele estava indo de Santos para o Rio. E era uma viagem dura naquela época. Você fazia viagem a cavalo, né? Na verdade, você fazia viagem não é nem a cavalo, montado em burro. Só que a representação do quadro, né, para dar uma ideia de se fosse montado em burro, né, ninguém estaria com essas roupas que estão aqui, né, que são roupas pesadas para quem está andando no meio da floresta, né? Imagina, tem que imaginar esse tempo aqui, né? Que tem a floresta, né? Não era agora que está tudo asfaltado para viajar. Então era um calor infernal e as pessoas não viajavam com toda essa roupa, não. Tá? Então, mas esse quadro ele mostra toda uma galhardia, né? Toda uma suntuosidade do que teria sido a independência do Brasil. Tanto é que isso vem para a gente, até em filmes, a independência é mostrada assim. Então, o que aconteceu antes? É que nós vimos ontem, né? Que Dom João, ele foge para o Brasil, né? Por causa da invasão da França por Portugal. Começa o português a ficar muito prejudicado, né, pelo decreto de abertura dos portos aqui do Brasil, já que o Brasil era uma colônia de Portugal, e tudo ia para a metrópole, né? Quando Dom João VI chega no Brasil, a primeira coisa que ele faz é abrir os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, a Inglaterra. Alguns anos depois, ele até diminui os impostos dos produtos ingleses que chegavam no Brasil. Isso acaba causando grande empobrecimento lá em Portugal, para quem ficou lá. E em 1820, estoura uma revolução na cidade do Porto, né, que se espalhou para o país inteiro e ficou conhecida como a Revolução do Porto. Essa revolução ela exigia que o rei, Dom João VI, retornasse a Portugal. Ele exigia o retorno imediato dele, que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Dom João VI, com medo de perder o trono por causa dessa revolta lá em Portugal, ele resolve voltar para Portugal em 1821, ou seja, o período que ele ficou aqui foi de 1808 até 1821. Só que quando Dom João VI voltou para Portugal, ele levou todo o ouro, todo o dinheiro que tinha dentro dos cofres do então Banco do Brasil, que ele havia fundado na época. Ou seja, o Brasil ficou sem dinheiro nenhum. Então já começa uma dificuldade para o Brasil aí. No seu lugar, ele deixou o filho dele, né, como príncipe regente. Ele deixa Dom Pedro I. Dom Pedro, então não era Dom Pedro I ainda, né, o nome dele é só Dom Pedro, né, o Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, né. Só que os brasileiros começaram a pressionar Dom Pedro para a independência do Brasil. Você tem uma elite aqui no Brasil de comerciantes, né, pessoas muito ricas, que querem que o Brasil fique independente de Portugal. Até porque, na Europa, começa um movimento
né, que veio depois da Revolução Francesa, de acabar com com todos os reis absolutistas, ou seja, os países teriam que ter uma constituição. A Revolução do Porto em Portugal, ela faz para Portugal uma constituição que Dom João tem que obedecer. Por isso que ele volta para Portugal também. Os portugueses, né, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, como era antes da vinda de Dom João, como eu falei para vocês. Eles queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal, né, e entregasse o governo do Brasil para uma junta de pessoas que os portugueses iam nomear. Dom Pedro decidiu ficar aqui no Brasil e ele, do alto do palácio onde ele morava, no Rio de Janeiro, né, ele decreta que ele ia ficar no Brasil. E essa desobediência dele para com as cortes lá de Portugal ficou conhecida como o Dia do Fico. O Dia do Fico é o dia 9 de janeiro de 1822. Né? Dom Pedro ele solta a seguinte frase, ele fala o seguinte: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Então, esse dia é conhecido na história brasileira como o Dia do Fico, ou seja, foi o dia que Dom Pedro decidiu que ele não retornaria a Portugal. E não retornaria porque do lado de Dom Pedro tem uma outra pessoa muito importante para a nossa história, e ela não é muito falada, que é a Dona Leopoldina, é a mulher de Dom Pedro I. Dona Leopoldina, que foi a primeira imperatriz do Brasil. Ela é uma austríaca, né? Ela casou com Dom Pedro, ela é uma austríaca da família dos Habsburgos. Essa família dos Habsburgos, ela deu muitas princesas na Europa, né? Porque os reis casavam-se, né? Os filhos dos reis casavam-se com as filhas de outros reis para você fazer união entre os povos, né? Ou seja, para evitar guerras, etc. E tal. Então, a minha filha, né, casava com o príncipe da Itália, né? Da Espanha casava com da França e assim por diante, né? E essa casa, na Áustria, né, a família Habsburgo, que é uma dinastia, né, que ela comandou o Império Austro-Húngaro durante mais de 600 anos, essa família, e ela forneceu várias princesas, né, para vários países, para vários casamentos. E a princesa Dona Leopoldina é uma delas, e a que apoiou Dom Pedro de ficar aqui no Brasil. Então ela fala para ele: olha, vamos ficar aqui, porque é aqui que o povo precisa de vocês. Esse povo ser independente, e tinha muita pressão para a independência do Brasil, nós temos que ficar aqui, porque se voltarmos a Portugal, nós seríamos apagados pela história, porque nós teríamos que obedecer uma Constituição lá que não foi a gente, que não fomos nós que escrevemos, foram os revoltosos, né, e muito do nosso poder seria, vamos dizer assim, boicotado por essa Constituição. Então, eles decidem ficar aqui. No dia 7 de setembro, né, Dom Pedro ele proclama essa independência do Brasil, né, quando ele estava numa viagem a São Paulo. Ele recebe, no meio do caminho, ele recebe um mensageiro levando uma mensagem para ele, falando o seguinte: olha, a gente acabou de receber das Cortes de Portugal um decreto onde anula tudo que você, Dom Pedro, fará aqui no Brasil. Ou seja, você vai ter que abaixar a cabeça para a Constituição portuguesa. Então, esses decretos de Portugal anulavam, como eu escrevi aqui para vocês, ó,
Eles anulavam algumas das suas decisões, tentando fazer com que Dom Pedro obedecesse às cortes portuguesas. Aí Dom Pedro aproveita a ocasião, né, e declara a separação entre Brasil e Portugal. Como é que é essa separação? É o que a gente conhece como o Grito de Ipiranga, né, que vocês já ouviram falar, né, quando ele está lá nas margens do rio Ipiranga e declara lá independência ou morte, que foi um negócio mais ou menos assim. Vou mostrar para vocês como é que isso foi retratado, né? Isso foi retratado pelo cinema mais ou menos assim. O pessoal de casa está escutando? Está dando para ver os vídeos? Não? Tudo bem? Se alguém puder escrever, por favor. Então, beleza. Aqui. Vinícius colocou que sim. Beleza, o Rafael também. Então tá. Vamos ver como é que isso aconteceu, então. Vamos ver como isso aconteceu. Tem um filme chamado Independência ou Morte. Esse filme ele é de 1972. Ele tem esse filme, hoje tem no YouTube, um filme de 1h30. Ele retrata exatamente todo o período de Dom Pedro I aqui no Brasil, desde a volta de Dom João VI a Portugal, até um pouco antes, né, um pouco da vida de Dom Pedro aqui. Dom Pedro tinha a fama de ser muito mulherengo, né, até o dia que Dom Pedro ele abdica o trono e retorna a Portugal. Né. Quem puder ver esse filme é bem interessante. Eu vou passar só um trechinho aqui para vocês. Está aparecendo aí para você, Miguel? Tá? Vamos ver. Que é a mesma coisa do quadro que eu tive no começo. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai, canalhas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência!
ou morte! Independência ou morte! Para que a mesma imagem que está no quadro aparece no filme. A gente não pode esquecer que Dom Pedro foi o primeiro imperador do Brasil. No 1º de dezembro de 1822, ele é coroado. Em 1822, ele é coroado imperador. Reparem, eu vou comentar algumas coisas desse ato dele aí. Primeiro, que chama muita atenção é que no cinema, né, ele reproduz muito bem o quadro do Pedro Américo, né, que é aquele primeiro quadro que a gente viu no primeiro slide que a gente colocou aqui. A representação está perfeita, né? Tem até as pessoas, a casinha no fundo, né? Perfeito. E como é que acontece isso? Vocês repararam que ele tira o chapéu, ele arranca, né, uma coisa do chapéu e joga no chão. O que significa isso daí? No chapéu de Dom Pedro, né, e também no peito dele, que ele faz a mesma coisa, tem dois emblemas que representam Portugal, né, que representam as cores de Portugal. Então, como o Brasil está se libertando de Portugal, ele fala, de lá eu não quero mais nada, então ele arranca isso daí do chapéu e joga no chão, mostrando, olha, a gente não vai ter mais relação assim de colônia com Portugal, então agora vamos nos tornar um país livre. Esse é a representação, né, dessa independência, no momento que ela acontece. A independência do Brasil, ela é assinada, né, enquanto Dom Pedro está viajando, quem está no comando do país é a mulher dele, é a dona Leopoldina, e ela que acaba assinando, né, a nossa independência. Dom Pedro, ele recebendo essa notícia de que ele teria que voltar a Portugal, etc., e tal, que estava tudo anulado o que ele faria aqui, vocês veem que ele fica bem irritado, né, e proclama a independência. Ou seja, essa proclamação da nossa independência, do jeito que mostra o filme, é um simbolismo do que teria acontecido, né, às margens do riacho do Rio Ipiranga. Dizem que ela aconteceu lá porque Dom Pedro parou lá porque estava com uma dor de barriga nesse dia, né, então ele parou lá e ela acaba acontecendo lá. Mas a gente pode reparar, vocês viram que em nenhum momento eu falei para vocês que teve guerra, né, contra Portugal, né? Muitos países, para a sua independência, tiveram que fazer guerras contra as suas metrópoles para serem independentes. Aqui isso não ocorre. Por que isso não ocorre? Porque aqui no Brasil, a nossa independência, esse processo político da nossa independência, é uma passagem, né? O poder ficou na mão da mesma família. A gente não pode esquecer, ó, como eu coloquei aqui, ó, Dom João era pai de Dom Pedro, né? E Dom João, quando vai para Portugal, quando ele volta para Portugal, ele fala assim para Dom Pedro, olha, se o Brasil tiver que ficar livre de Portugal, porque ele já sabia das pressões que estava tendo, então
sabia-se que a independência do Brasil mais cedo ou mais tarde aconteceria. Então, João fala para Dom Pedro, se o Brasil for ficar livre de Portugal, que seja pela sua mão. Ou seja, que aconteça porque você o faça. Não deixe que isso aconteça através de um aventureiro, ou seja, de uma outra pessoa que não vai me respeitar. Então, a nossa independência é a passagem de bastão, né, de um pai para filho, praticamente. Você fica tudo na mesma família. Por isso que o Brasil não tem guerra com Portugal. E Portugal só vai reconhecer, né, a nossa independência alguns anos depois. É a mesma coisa quando os Estados Unidos ficou independente da Inglaterra, né? Lá teve a Guerra da Independência, que a gente até vai ver um pouquinho mais para frente. Vocês até viram isso ano passado também. Aqui no Brasil não teve essa guerra. Por quê? Por causa disso, porque eu estou passando de pai para filho esse trono. Então, não tem por que eu ter guerra com isso daí. Tudo bem? Tudo bem aí em casa, pessoal? Está dando para entender como é que a coisa aconteceu? Estamos com... Vou te passar aqui, para eu poder depois fazer a chamada do pessoal em casa. Em casa nós temos o Ítalo, a Jennifer, a Luane, a Marcela está aqui, Matheus, o Miguel está aqui, o Otávio, quem é o PX Peixoto? Que aluno é esse? Escreve seu... Oi? Quem? Não, você sabe, sim, senhor. Quem é o cara? Pablo, tem sim. Por favor, escreva seu nome, senão você vai estar com falta, ó, PX Peixoto. Porque na minha lista de presença não tem nenhum aluno com esse nome. O Rafael, o Vitor e o Vinícius. Vamos continuar aqui, pessoal. A nossa independência, né? Depois que ela acontece, nem todos os lugares aqui no Brasil vão aceitar. Então, tivemos algumas revoltas aqui no Brasil. Apareceu para você aí, né, Miguel? Apareceu para você aí? Os limites da nossa independência. Para ser reconhecida oficialmente, o Brasil aceitou pagar indenizações de 2 milhões de liras esterlinas a Portugal, para Portugal aceitar a nossa independência. Né? Para isso, o Brasil pede um empréstimo à Inglaterra, né, e inicia a nossa dívida externa, inclusive. Uma coisa que é muito importante, eu quero discutir isso com vocês depois, aqui, ó. Apesar do processo de independência ter base nas ideias iluministas de liberdade, ou seja, ideias que vinham da Europa, a escravidão no Brasil foi mantida. Essa mão de obra da escravidão, ela foi mantida. Por quê? Porque quem apoiou a independência do Brasil, a elite brasileira que apoia a independência, são os grandes proprietários de terras. E quem que trabalhava nas lavouras de cana-de-açúcar, né, depois de café? Os escravos. Então, o Brasil faz a sua independência, mas o seu povo, né, os seus escravos, a gente continua tendo escravidão no Brasil. A gente continua com o mesmo modelo agrário, né, ou seja, o modelo econômico de lavoura, da agricultura, né, está baseado em latifúndios. O que é um latifúndio? É uma pessoa que ela tem uma grande posse de terra, tem muita terra. E na produção de gêneros primários voltados para a exportação. Ou seja, aqui a gente não produzia nada, a gente só tinha a matéria-prima. Então, a gente exportava a cana-de-açúcar, né, exportava açúcar, mas não refinava o açúcar.
Ou seja, um pouco diferente de quando era colônia de Portugal. Um outro fato importante, que ao contrário dos outros países da América Latina, né, que com a sua independência, aqui estamos falando do México, Venezuela, Argentina, Uruguai, Peru, esses países, quando conseguiram a sua independência, eles adotaram o sistema republicano. Aqui no Brasil, a gente adotou o governo monárquico, a monarquia, baseado no poder de um rei. Por isso que no final do filme aparece a coroação de Dom Pedro, que se torna Dom Pedro I. E aqui está a primeira bandeira do Brasil. Pode reparar que ela é bem semelhante à nossa, né? A nossa bandeira tem o mesmo formato, não tem a bandeira de hoje? E a gente aprende que a bandeira do Brasil de hoje, o verde na bandeira do Brasil representa o quê? Vocês lembram? O que representa o verde na bandeira do Brasil? A gente aprendeu. Dizem que o verde representa a mata, né? E o amarelo representa o nosso ouro. Na realidade, a bandeira do Brasil é verde e amarela, não por causa disso. Que o verde representa a cor da dinastia da Casa dos Bragança, que era a família de Dom Pedro. E o amarelo é a cor da família dos Habsburgos, que é a dinastia, que é a família da Dona Leopoldina. Depois da República, é que falaram que a bandeira brasileira, esse verde e esse amarelo, né, ele representava as matas e o nosso ouro. Tá? Mas, na realidade, ele representa as cores dessas duas famílias. Tá? Tudo bem aí de casa, não? Alguma dúvida? O PX Peixoto está na conta com esse nome. Então, mas você tem outro nome? Oi? É o Pablo. Então, tá bom. Pessoal, eu vou estar parando a gravação aqui. Essa nossa aula depois eu vou colocar no